Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo. Numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Evangelho é Lucas 5. Aqui é 5 a partir do versículo 12, porque no início do 5 Jesus faz aquela pesca milagrosa, miraculosa em Lucas. Tem outras nos Mateus e Marcos, nos sinóticos. João é diferente. É bom vocês lerem. É bom vocês lerem. Quem que está lendo a Bíblia aqui? Quero ver. Quase ninguém quer ver. Quem lê? Aí tem gente. Quem lê os evangelhos todo dia? Ah, tá certo. Estou ficando feliz. Vocês têm que ler, não é só o que eu estou dizendo, não. Vocês têm que comparar. Se tiver pergunta, faz. Lá no grupo das intenções, pode fazer pergunta ou faz pergunta pelo WhatsApp, né? Lá no Instituto Bíblico de Roma, que é o Instituto de Exegese, vou explicar. Qual foi o curso que eu fiz em Roma? Exegese. O que é exegese? É o curso, eu estudo o grego, hebraico, aramaico para traduzir texto. Então eu traduzo. Como tem essa tradução aqui, eu também faço tradução da Bíblia, do grego, do hebraico, do aramaico para o português. Isso é o curso que eu fiz. Tem muitos exegetas? Tem não, porque é um curso que ninguém quer fazer, que tem que estudar muito. Para o doutorado são 12 línguas para você estudar. 6 antigas e 6 modernas. Ninguém queria ir, aí eu fui, né? Então, mas tem que ler. Eu fiz um curso só sobre Lucas 5 lá, esse curso de exegese. No Ceará só tem um exegeta aqui, fez esse curso. Quem é? Sou eu, na paróquia Santa Terezinha, né? Pois bem, Lucas 5, o início, Jesus ele faz a multiplicação lá, a pesca, a multiplicação, a pesca dos peixes. Depois ele ensina. E aqui é a continuação. Jesus estava numa cidade, havia aí um homem leproso. A lepra era quase uma maldição para Israel. Quem tinha lepra não podia entrar na cidade, ficava fora da cidade. Imagine aqui, Antônio Diogo tem. Alguém já foi em Antônio Diogo aqui perto? Ver o leprosário lá? Alguém já foi? Eu já fui, fiz uma visita lá. Mas então era assim também, ficava fora da cidade, porque é uma doença incurável. Hoje se controla e se pode até ficar em casa, tendo cuidado, né? Mas naquela época tinha que ficar fora da cidade, não podia entrar na cidade não. Aquele filme Ben-Hur, quem assistiu o filme, quem não assistiu pode assistir, é um filme bom. O Ben-Hur, a mãe dele e a irmã, isso aí, ficaram com lepra, moravam afastados da cidade. Então, Jesus
estava numa cidade e ali, sem entrar na cidade, tinha um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu. O homem faz duas coisas. 3, ele vê Jesus, ele cai aos pés do Senhor e ele pede alguma coisa. 3 coisas que esse homem faz: ver, cair, pedir. Aqui tem uma escola de oração. Você está precisando de alguma coisa? Estou, de uma graça. Então, ver, você tem que ver Nosso Senhor com a fé, né? Não pode ver com os olhos, ver com a fé. Cair diante dele, se prostrar e pedir. Mas preste atenção como é que foi o pedido desse homem aqui. Ele não chegou dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê. É como se tivesse, a gente pede como se estivesse entrando no supermercado, né? Pega uma coisa, pega outra, pega outra. Não é assim não. Não é assim não. Pouca gente sabe pedir. Olha o que ele diz, esse leproso. Se queres, Senhor, primeiro é Senhor, reconheceu Jesus como Senhor. Ah, mas isso aí é simples, simples hoje. Mas naquela época não era, porque poucos reconheciam ele como Senhor. Os fariseus não reconheciam, os saduceus não reconheciam, muita gente não reconhecia, só os pobrezinhos que eram curados, que reconheciam que ele era diferente. Mas o judeu inteligente lá, nenhum reconheceu. A primeira coisa é reconhecer o Senhor, que esse menino, como Senhor. Então, se Ele é o Senhor, você, eu, a gente não é nada, porque o Senhor é Ele. E quem vai curar é Ele. Quem vai dar graça é Ele. Tá certo? Pode ser hoje em dia, até por intercessão de uma santa, de um santo, não sei o quê, né? Mas é Nosso Senhor quem cura. A graça vem dele, por intercessão da mãe dele, mas ele quem cura. Então, Senhor, se queres, depois ele não chegou dizendo, eu quero isso, não. Se queres. Será que a gente não entende não como é que tem que fazer? A gente impõe. E às vezes pede uma vez e já quer receber. E se não recebe, sai da igreja, perde a fé. Homem, valeu o evangelho, você não disse que lê. Se queres, então o Senhor tem que querer. Seja feita a tua vontade, não é a minha nem a sua. Se queres, é o abandono. Você pode querer, mas se Deus quer, se Deus quiser, é que Ele vai dar a cura. E se não quiser, não dá, pronto. Pronto. Às vezes vai fazer cirurgia, eu vejo muito isso, né? Que é muito comum, né? Aí todo mundo diz, se Deus quiser, vai ficar curado. Isso aí está certo, se Deus quiser, e se não quiser, não fica, né? Pode ser que chegou a hora, nós vamos, né? Então é se abandonar, não é, às vezes diz, vai ficar bom, a gente reza, mas abandona, entrega a Deus, a gente tem a mania de querer fazer a nossa vontade, e reza todo dia, seja feita a tua vontade, vamos já rezar, se na terra como no céu. Então, se você está dizendo que é para fazer a vontade de Deus, entregue a Deus. É o que esse homem fez. E era leproso, imagina aí a lepra. Hoje em dia tem todo cuidado, asseio, mas naquele tempo, não tinha nem roupa direito, nem pano. Hoje tem, qualquer hora pode estar trocando. E se tinha uma túnica só? Como é que faz? Como é que fazia? Todo sujo. Aí infeccionava mais ainda. Imagine o estado desse homem, todo chagado, todo leproso, cheio de ferida, né? E ainda tem essa percepção, essa humildade de dizer, se queres. Acho que talvez pelo sofrimento dele mesmo, né? Senhor, se tu queres, me cura. Se queres, tu tens o poder de me purificar. E tem mesmo, o único que tem poder é Nosso Senhor. Não é padre fulano de tal que cura, não, é Nosso Senhor.
se queres, tu tens o poder de me purificar. Aprenda, irmão, a fazer essa oração desse leproso, porque você é um leproso. Eu também. Você nasceu com a lepra do pecado. E se não peca mais, você tem a inclinação. Os dois únicos que nunca pecaram e pronto, e foi Maria e o filho dela. Nós tudinho é tudo igual. Então, ser humilde. Em vez de chegar na igreja e exigir a cura logo imediato. A mãe de Santo Agostinho ficou 30, sei lá quantos anos rezando. E o filho dela não valia nada. Era um herege. Tinha filho e não era casado. Era junto. E depois se tornou bispo. Maior doutor da Igreja Católica. Aí hoje, se alguém aí, um padre ou um bispo, antes de ser bispo, se tem filho, aí todo mundo fala. Pois fala de Santo Agostinho, que ele fez a mesma coisa. Duvido vocês falarem de Santo Agostinho. E pior, porque ele, além de ter tido um filho antes, não estou falando depois não, estou dizendo antes, ainda era herege. Escreveu coisa contra a Igreja Católica. Depois que se converteu. Né? Então, se queres, tu tens o poder de me purificar. Purificar por quê? Porque o pecado de Israel era tido como uma coisa impura, uma impureza. Tanto é que quando nosso Senhor aqui, que ele vai purificar, ele vai curar, ele vai mandar o leproso se apresentar ao sacerdote. O sacerdote tinha que ver se ele estava curado para ele entrar na cidade. Não era só dizer está purificado, não. Tinha que ir até o sacerdote, onde é que está escrito aí no Levítico. Leia hoje o livro do Levítico todinho. Vai sair uma edição aí, que eu não posso falar tudo ainda. Uma nova edição da Bíblia. E me deram o livro do Levítico para me fazer a revisão da tradução. Eu fiz. A partir do hebraico. Vá ler o livro do Levítico. Quando sair a tradução eu digo. Qual é? E lá está escrito então que o leproso, quando ele ficou puro, purificado, curado, conseguiu a cura, ele tem que se apresentar ao sacerdote. É uma lei. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Então, ele é purificado ou curado na hora que Jesus fala. Jesus cura pela fala, pela voz. Vocês que já leram a Bíblia aí, onde é que tem isso? Que Deus fala e as coisas acontecem? Onde é? No Gênesis, na criação. E Deus disse, haja luz, e foi luz, e Deus disse, haja estrela, e foi estrela, e Deus disse, haja isso, e foi aquilo, e Deus disse. Aqui Deus fala e acontece. Isso significa que aquele Deus do Gênesis é Cristo também, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus e três pessoas. Cristo já estava lá na criação. Porque aquele que cura, purifica e cria pela palavra é Deus. E a palavra eterna quem é? Cristo. João 1, está lá no prólogo de João. João 1, de 1 a 18, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente leu agora no Natal. Eu quero, fica purificado. E naquela hora, imediatamente a lepra o deixou. Ele ficou curado na hora que Jesus falou. Mas primeiro ele se abandonou. Ele não exigiu nada de nosso Senhor, não. Ele confiou. O abandono é muito mais importante do que essa prepotência de querer a cura na hora, que é o que muitas vezes a gente tem. O abandono é deixa tudo para Deus. É reconhecer a própria miséria. Senhor, eu estou desse jeito, leproso.
Se tu quiseres, me cura. Se não quiser, não me cura. Pronto. Abandone. Mas sempre tendo em mente que se Deus não curar, Ele tem algo melhor. Ele tem algo melhor para nós. Se você é de Deus, Ele tem algo melhor, sempre. Que a gente não consegue entender, mas Ele tem. Tá certo? Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: não diga nada a ninguém. Aqui é outra coisa que tem aqui para a gente entender. Jesus, frequentemente, quando Ele curava, Ele mandava o curado ficar calado. Ele não queria que divulgasse. Se tivesse o WhatsApp, Ele não deixava colocar no WhatsApp. Hoje a mania da gente, qualquer coisinha, não sabe nem se a notícia é verdade, já bota nos WhatsApp tudinho. Não é não? Jesus fazia o contrário. Primeiro, Ele nem entrava em WhatsApp, duvido. Nem em Facebook. Né? Ele proibia as pessoas, aqui não é só aqui em Lucas não, pode fazer uma pesquisa nos evangelhos. É bom que se você quiser fazer um estudo bíblico hoje, pesquise lá, às vezes que Nosso Senhor curou e mandou ficar calado. Só que o pessoal não ficava. Aqui Ele manda de novo, fica calado. Aqui não está dito se Ele divulgou, está dito que a fama dele cresceu. Mas tem evangelho que Ele mandou ficar calado e a pessoa divulgou. E por quê? O que tem que entender é o seguinte: por que é que Nosso Senhor mandava ficar calado? Alguém pode me dizer por quê? Qual é o motivo que Nosso Senhor não queria que falasse? O motivo essencial é que se eles começassem a falar, todo mundo, Nosso Senhor estava no início do ministério dele. Segundo os evangelhos, Ele pregou em torno de 3 anos. 3 anos não é exato não, a gente quer data exata, pois não existe não. Em torno de 3 anos Ele pregou. Morreu com 33, não está escrito que Ele morreu com 33 anos não. Ele morreu depois dos 30. Quer saber? Me diga aí a passagem, que foi com 33, que não está aqui não. Ah, porque Santa Faustina, Santa Faustina, eu estou falando dos evangelhos. Não tem. Diz que ele morreu depois dos 30. Então, se ele divulgasse agora, no início do ministério, o que ia acontecer? Os judeus viriam e matavam ele. Aí ele não podia mais fazer nada. Então não era hora de divulgar o que estava acontecendo. Dá para entender isso ou não dá? Por isso que ele mandou ficar calado. Ele estava começando o ministério, o primeiro ano dele. Tinha mais 2 ou 2,5. Né? Não era hora dele morrer. Porque quando aquela fama começasse a crescer, ele sabia. O fariseu vem, o saduceu vem, vão me prender, vão me matar. E que é o que aconteceu. Por isso que agora ele manda ficar calado. Isso é um motivo. Mas serve para a gente também. A gente que gosta de aparecer, né? Gosta de divulgar tudo, não sei o quê, né? Homem não queira não. É um risco medonho. Está aparecendo aí toda hora. Tenha cuidado com as multidões. Tem padre que adora a multidão. Adora, parece que fica correndo atrás de multidão. Nosso Senhor não gostava não. A multidão vinha até ele, mas ele não gostava não. E nós temos a mania também de dizer que o padre só presta porque tem 1 milhão de seguidores, aquele tem 2 milhões, né? Se fosse assim, o Neymar era santo, que tem 1 bilhão, né? Não é pelo número de seguidor, que aliás é um risco muito grande. E ele vai dizer aqui por que tem risco. Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação prescrita por Moisés como prova da tua cura. Isso aqui eu já falei, ele tinha que apresentar o sacerdote e segundo o Levítico, o que é que ele tinha que oferecer? Como ele estava impuro, ele tinha que oferecer algo a Deus para ser purificado. Como Maria, eu já expliquei, ela deu à luz, saiu sangue, normalmente sai quando a mulher dá à luz, ela foi ser purificada oferecendo 2 passarinhos. Esse leproso tinha que ser purificado, segundo a lei, né?
Não obstante, ele mandou o rapaz se calar, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Por mais que ele mandasse calar, as pessoas falavam para ser curada. Quando a cura mais importante, também insisto, não é a cura física, é o pecado. Infelizmente, pouca gente vem confessar. Todo dia eu estou aí para confessar o povo antes e depois da missa. Pouca gente vem. Ou porque não peca, ou não entende, né? Mais importante que a cura física é perdão. E eu vou dizer sempre isso. Tá? Mas agora ele vai explicar por quê. E eu vou dizer porque que serve para a gente esse negócio de não querer aparecer muito. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Nosso Senhor não gostava de estar com muita confusão. Ele ia para o povo, ensinava, ele curava, né? Mas depois se mandava. Sozinho. Para rezar sozinho. Noite todinha rezando. Nos montes. Então você que gosta muito de aparecer aí, chamar a atenção, porque seu WhatsApp tem 1 milhão, vá rezar, homem. Vá rezar sozinho. Fique só com Deus. Faça como Nosso Senhor. Né? Faça como nós. E vocês também. Não fique medindo aí por causa de frequência de WhatsApp, não. Né? Aqui tem muita lição para nós. A multidão, na hora de pregar, de anunciar, está certo, mas depois deixe. Porque às vezes sobe na cabeça, né? Vem o orgulho, acha que é muita coisa, e não é nada. Aí depois cai. E é só ver aí nas televisões, né? Cai porque não rezou. Porque não foi para o monte sozinho rezar. Gostou daquele negócio, vai cair. Então tem muita lição aqui. Lição para você, para mim, para os padres, tudinho, né? Mas esse horror de coisa de... É bom ter um canalzinho, né? Certo? Ainda bem que o nosso é bem curtinho, né? Bem pequenininho. Senão eu já estava preso por tudo que eu digo aqui, né? Mas atento. Atento. Não deixar a oração, o silêncio e a solidão. Porque cai. Se deixar conduzir, se levar pela mídia, é um risco terrível. Terrível. Tá? O padre que se deixa levar pela mídia, preste bem atenção. Primeira leitura, primeira carta de João. A primeira carta de João fala de fé e de vida. Essa leitura aqui é muito, muito importante. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Fé, acabei de dizer, fala de fé, crê. Primeira coisa que ele quer dizer para nós que é creia. Ah, mas nós estamos com o vírus aí, creia. Ah, mas a vacina presta ou não presta? Creia. Creia, pronto. Não se deixe levar por essa vacina, nem por esse vírus, por nada. Ah, porque os políticos não sabem o que fazem. Creia. Não nos políticos, creia em Deus. Né? E creia em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Ele vem pela água e pelo sangue. A água o que é? Batismo. O sangue o que é? Eucaristia. Depois ele vai falar do Espírito. Espírito, água e sangue. Que é uma coisa só. Porque o Espírito está na água do batismo e está na Eucaristia. Não vou adentrar porque fica muito longo, né? E depois fala do testemunho. Aqui ele fala de fé, de vida, da água, do sangue, do Espírito e do testemunho. Nós temos que dar testemunho, hoje mais do que nunca. E hoje está muito difícil. Porque o mundo se coloca contra a igreja. Eu tenho falado, você já deve ter decorado, né? Todo dia eu falo. O mundo hoje se coloca contra a igreja católica. Com muitos escândalos, e a gente às vezes não percebe as coisas do mundo. Tá? E nós temos que ser contra.
Aquelas 7 coisas que eu vou dizer de novo, né? Toda missa eu falo. Divórcio, que a gente nem fala mais. O divórcio é contra a lei de Deus. Mateus 19. União civil de pessoas do mesmo sexo, contra a lei de Deus. Mateus 19. Deus criou homem e mulher. Gênesis 1, 26. Romanos 1, 25. Ideologia de gênero, contra a lei de Deus. Mateus 19, Gênesis 1, 25, 26, Romanos 1, 25. Legalização da droga, contra a lei de Deus. Eutanásia, contra a lei de Deus. Corrupção, contra a lei de Deus. Aborto, contra a lei de Deus. Tá? Então é muita coisa hoje, irmãos. Destruição da natureza, contra a lei de Deus. Que nós temos que dar testemunho, e nós ficamos calados. Na escola, no trabalho, quando alguém é a favor de uma dessas coisas, nós ficamos calados, com medo. Medo de quê? Tu tem medo de quê? Dê um murro na mesa e diga, eu sou contra, e pronto. E pronto. E nós combatemos isso com o quê? Também eu falo muito. Oração, confissão, adoração, missa, caridade para com os pobres, jejum e penitência. Você quer ter vida de oração? Quero. 7 coisas. Se não tem, não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.